Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje eu converso com você sobre Demian, do Hermann Hesse. Eu já aviso que caso vocês escutem alguns barulhos, tipo coisas se arrastando, batidas, criança gritando, gente chorando, não se assustem, não tem ninguém em cárcere privado aqui. São só algumas crianças que estão brincando e correndo no apartamento de cima. Feita essa ressalva a respeito do barulho, vamos falar um pouquinho do autor, porque este é aquele tipo de livro em que saber a vida do autor importa bastante para interpretar os personagens ou até mesmo os acontecimentos do enredo. O Hermann Hesse nasceu em 1877 na Alemanha. Ele nasceu numa família bastante religiosa, filho inclusive de um pastor protestante que esperava que o filho também fosse pastor quando crescesse. E justamente por isso essa família matriculou o Hermann Hesse num colégio que o prepararia para o seu trabalho religioso, de onde ele fugiu, porque não tinha a menor condição de ficar ali, aquilo não tinha nada a ver com ele se sentia mal com toda aquela disciplina, com toda a moral cristã, vamos dizer, e declarou para a família que ou ele seria escritor ou ele não seria nada. Um pouco depois dessa evasão do colégio religioso, ele se muda para a Suíça e mora por lá algum tempo, ele até chega a se casar, lança os seus primeiros livros, depois ele volta para a Alemanha, fica por lá um tempo, tem um profundo desgosto com a Primeira Guerra Mundial e volta para a Suíça, onde se naturaliza. Inclusive, quando ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 1946, ele já o recebeu como cidadão suíço e não como um cidadão alemão. Esse desgosto do Hesse pela guerra não ficou só guardado no seu íntimo, não foi um mero ressentimento com seu país. Ele se posicionava publicamente contra a guerra, contra o militarismo, e chegou a publicar artigos, conclamando outras pessoas para que também se posicionassem contra a guerra. E é claro que ele foi ridicularizado por isso, e depois de um tempo foi declarado um traidor da pátria, e enfim, não era uma pessoa benquista na Alemanha. Tanto é assim que, quando este livro foi lançado em 1919, portanto no ano posterior ao encerramento da Primeira Guerra Mundial, ele não assinou Hermann Hesse. Esse livro foi lançado com um pseudônimo de Emile Sinclair, que alegava que esta aqui seria a sua autobiografia. E se nós verificarmos aqui na parte de dentro, ele realmente conserva um subtítulo, História da Juventude de Emile Sinclair. Muita gente acreditou, portanto, que era esse Emile Sinclair que escrevia aquele livro e que aquelas eram as suas memórias, embora existam algumas experiências aqui que são bastante estranhas até, elas até passam do que seria uma experiência mística. Seria bem pouco crível que isso aqui fosse a história realmente de alguém por conta desses aspectos. Existem muitas semelhanças entre o Emile Sinclair e o próprio Hermann Hesse. Os dois eram filhos de pastores protestantes que esperavam que os filhos também tivessem um comportamento pelo menos tão virtuoso quanto o deles. Os dois também tinham interesse e aptidão para a pintura e também encontraram alguém que os guiasse, que os ajudasse em algum momento da sua vida, segundo as orientações do Jung, Carl Jung mesmo, da psicologia analítica. Este livro é o que se pode chamar de romance de formação ou de educação, em que este narrador, o Emile Sinclair, se recorda de fatos da sua infância e que o ajudaram a moldar o seu caráter. Esse é um livro essencialmente sobre autoconhecimento, sobre as dores e as delícias de crescer e deixar a casa, em todos os sentidos, deixar a casa dos pais e trilhar o próprio caminho. E por casa aqui, entendidos até alguns valores com os quais nós não concordamos ou atitudes que nós queremos ter diferentes em relação ao que nos foi ensinado. Passar por todo este processo geralmente é meio doloroso, geralmente coincide com o período da adolescência, que é um período já mais delicado na vida de qualquer pessoa, e talvez justamente por isso esse livro tenha sido tão bem aceito justamente pela juventude da época, que se identificou com vários conflitos internos do protagonista e tomou para si esse livro como um guia, talvez. Sobre este acolhimento deste livro pela população mais jovem, o Otto Maria Carpo, aqui no História da Literatura Ocidental, diz o seguinte: a mocidade expressionista recebeu Demian com a mais profunda gratidão, como mensagem de saúde espiritual depois da doença da guerra. E já o Thomas Mann, num trecho de ensaio que está destacado aqui na orelha do livro, disse o seguinte:
Com precisão assustadora, acertou em cheio o nervo da época, arrastando toda uma juventude para um encantamento agradecido. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu li com os olhos de 39 anos, que era a idade que eu tinha, e sem me atentar muito às lições que ele oferece. Mas dessa vez eu procurei ler esse livro como um jovem. Eu tentei me colocar na pele do Emil Sinclair. Então dessa vez eu não li esse livro como alguém de 40 anos. Eu li esse livro como alguém de 10, 15, 18. No início do livro aqui, o Emil começa a recordar os eventos de quando ele tinha uns 10 anos. E ele tinha um comportamento muito particular. Ele separava o mundo em dois extremos. O mundo que eu digo, os eventos, os acontecimentos, as pessoas, os lugares. Então existia o mundo luminoso e o mundo das trevas. O certo e o errado, o bom e o mal. Ele foi ensinado a enxergar o lar como uma referência de tudo que era certo e todo o resto como errado. Não só o lar, mas tudo que dele emanava, como, por exemplo, a própria religião. E quando ele era menorzinho, ele não se incomodava com isso, inclusive gostava muito. Ele se sente bem acolhido nessa casa. Ele tem uma condição de vida boa, tanto no sentido de família bem estruturada, quanto no sentido financeiro, mas em algum momento começa a se sentir atraído pelo mundo trevoso, pelas coisas ditas erradas pelo ponto de vista dele. E o Emil, nessa vontade dele de conhecer o mundo sombrio, de atravessar essa barreira entre os dois mundos, um dia decide se juntar a uma galerinha de coleguinhas dele que se juntam para fazer várias coisas. Num determinado momento eles se sentam em roda e começam a contar suas aventuras, as coisas erradas que fizeram, começam a impressionar os demais. E o Emil se dá conta de que ele não tem nada para contar. E aí, para não se sentir diminuído perante esses colegas que aparentemente levam uma vida tão interessante, ele inventa uma mentira. Ele atribui para si um determinado furto de maçãs que houve ali na vizinhança, e o aluno que é mais fortão ali ouve aquilo com atenção, confirma com ele se foi mesmo ele que fez isso e diz o seguinte: ah, então foi você, legal. O dono lá, o fazendeiro, está oferecendo uma recompensa para quem entregar quem foi. Então, se você não me der tal valor, eu vou te entregar. Ele queria conhecer o mundo sombrio, né? Coitado, começou sendo chantageado. E ele começa, então, a roubar dinheiro em casa para tentar pagar esse rapaz. E ele vai pedindo cada vez mais e vai pedindo outras coisas. E o Emil entra num desespero total. E é um desespero que começa a consumi-lo por dentro. Ele começa a quase adoecer mesmo e a ter sonhos horrorosos e pesadelos com aquela situação. E eis que ele se aproxima então de um aluno bastante estranho naquela escola, que não era da sala dele, era um pouquinho mais velho, mas que desafia um pouco essa lógica do Sinclair de colocar as pessoas ou numa caixinha ou em outra. Esse aluno é o Max Damian. É um menino que tem uma aparência feminina. É um jovem que parece velho e é um jovem que também parece muito sábio. Essas contradições geram no Sinclair outra contradição. Ele sente ao mesmo tempo atração e repulsa. Ele quer conhecer aquele rapaz, mas ele também não consegue identificar onde colocá-lo e sente a repulsa. A princípio, ele coloca o Damian na caixinha ali do mundo sombrio, mas eu acho que é mais até porque ele não sabe como lidar com essas ambiguidades do novo amigo. E o Damian, além de ajudar o Sinclair com essa questão da chantagem, nasce uma amizade entre eles e, mais do que uma amizade, nasce uma relação de mentoria. O Damian tem muito a ensinar para o Sinclair e existe algo que aproxima muito os dois. Existe uma atração mútua mesmo, né? Não é só o Sinclair que tem interesse pelo Damian. O Damian também se interessa pelo Sinclair. Ele também vê no Sinclair algo que faz com que eles possam ser tomados como iguais. E o Damian começa então a questionar todas as certezas que o Sinclair tem. São as certezas em relação à vida, à família, aos aprendizados religiosos, à sua conduta na escola. E o Sinclair fica estarrecido com aquilo, porque ele não quer aceitar essa mudança, afinal de contas, isso vai contra tudo que ele já aprendeu, mas ele também não consegue refutar esse argumento do Damian. E isso é só o começo, são só algumas das pedrinhas do alicerce do Sinclair que o Damian está tirando
para que toda aquela estrutura de crenças e de valores venha abaixo. Aliás, essa metáfora de ter que destruir o que é velho para que venha a nascer o que é novo é muito usada no livro. E uma das formas que ela é apresentada é através da imagem do ovo, do rompimento da casca do ovo, para que aquele animal que sempre esteve ali fechadinho naquele mundinho possa romper a casca desse ovo e assim ganhar o mundo. Quanto mais tempo eles passam juntos, mais o Sinclair vai se inquietando com esses opostos, certo e errado, bom e mal, masculino e feminino, atração e repulsa. E principalmente ele se sente incomodado com tudo isso, ele se inquieta com tudo isso, porque ele próprio quer conhecer o mundo das trevas, né, o mundo das sombras. Mas isso não significa que ele queira deixar o mundo da luz. Essa amizade do Damian com Sinclair é duradoura, mas isso não significa que ela seja de constante companhia. Eles se separam em alguns momentos, eles vão para escolas diferentes, o Sinclair chega a se mudar de cidade, mas ele nunca esquece o que ele aprendeu com Damian e nem esquece o próprio Damian. Em um desses momentos em que eles estão afastados, surge então um segundo guia para o Sinclair, que é o Pistorius. E este Pistorius também tem algo de Hermann Hesse nele. O Pistorius também tem uma criação religiosa, também espera-se que ele seja pastor, e ele está de fato estudando para isso, embora reconheça claramente que não tem vocação para aquilo. E ele, além de tudo, toca órgão na igreja. Aliás, é assim que se dá a aproximação deles. O Damian escuta aquela música vindo da igreja e se sente atraído a ir até lá, não para buscar a Deus, mas para buscar a música. Assim como Hermann Hesse, o Sinclair era fã de Bach. O que mais me chamou a atenção nesse livro, na primeira leitura, foi a beleza do texto e a facilidade de compreensão. Não é que é um livro vira-páginas que você vai lendo e nem percebe. Não, ele requer alguma atenção, mas não é um texto difícil, ele não tem conceitos muito abstratos, por exemplo. Não é um livro que requer um preparo do leitor. Nessa segunda leitura, eu me permiti fazer duas interpretações. Uma delas mais particular, voltada mesmo para esse jovem que está crescendo e, claro, tem os sofrimentos próprios da idade e precisa aprender a lidar com eles, e uma interpretação mais universal. Se nós formos pensar em como estava o mundo na virada do século XIX para o século XX, nós vamos encontrar muitas novas ideias, novas teorias que, aceitas ou não, estão sendo muito discutidas. E eu estou falando, por exemplo, do evolucionismo do Darwin, que de repente tira do ser humano aquela condição de criado à imagem e semelhança de Deus para colocá-lo como um produto de uma evolução. Um outro pensador muito revolucionário na época, o próprio Freud, quando ele propõe que nós, que nos orgulhamos tanto da nossa racionalidade, tomamos decisões, algumas sim, de fato, baseadas no nosso consciente, mas outras são impulsionadas pelo nosso inconsciente. Depois dele ainda vem o Jung, né, propondo outras instâncias de consciência, apresentando os arquétipos e a interpretação dos sonhos. Isso só para ficar no campo mais pessoal. Não nos esqueçamos que, em relação à economia, haviam sido lançados há pouco tempo os livros de Marx e Engels propondo o socialismo. Então vejam, na virada do século, concordassem ou não as outras pessoas, elas estavam apresentadas, pelo menos, a muitas novas ideias que confrontavam certezas. Por mais que fosse incômodo para as pessoas que assistiram ao nascimento dessas ideias, esses pensadores influenciaram também outros intelectuais para produzirem outras ideias a partir dessas inicialmente apresentadas. Então, era um período de expansão de ideias. Até que vem a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, nós passamos também da luz para a treva da humanidade por um tempo. De certa forma, a humanidade também estava passando por uma adolescência, por uma perda da inocência, porque existiam aquelas ideias que nos propunham um mundo novo, mas nós conhecemos também a maldade de uma forma não vista até então. Não estou dizendo que as invasões coloniais, por exemplo, que aconteceram antes, não foram graves ou que entre os países europeus eles não guerreavam. É que a Primeira Guerra Mundial se valeu de meios diferentes, né, de instrumentos e técnicas diferentes no combate e levou a guerra para o quintal das grandes potências. Então é claro que no período logo após a Primeira Guerra Mundial, o clima fosse de desesperança, de um pessimismo generalizado e de uma insegurança, pelo receio de outra guerra como aquela. Se para os adultos, como o próprio Hermann Hesse,
Já era difícil lidar com essa realidade da guerra, imagine para os jovens, né? Que estavam na iminência de lutar ou não, ou que tinham lutado, ou que tinham perdido os seus amigos e parentes nos combates. Então não é de se espantar que realmente eles tenham se sentido muito acolhidos por esse livro. Enquanto eu li esse livro, eu tive a impressão de encontrar não só traços do Hermann Hesse nos seus personagens, mas também de algumas ideias de três grandes pensadores no comportamento de cada um deles. No comportamento do Sinclair, me pareceu ver muito das teorias do Freud, sobretudo o inconsciente e os impulsos sexuais. Só que eu não tenho como falar exatamente por que eu acho isso, senão eu dou spoiler, mas digamos que existem alguns quadros que são pintados aqui, e um deles, o Sinclair sabe que ele está pintando o quadro, mas ele não se atenta exatamente ao que ele está pintando. É o inconsciente dele pintando o que está escondido. E ele só se dá conta disso quando ele finaliza a obra e olha e ele vê exatamente o que ele pintou. Em relação ao Demian, eu vi um pouco das proposições do Nietzsche, em especial a do Ubermensch, né, o além do homem. Ele está sempre incentivando o Sinclair a ser algo além. Além do quê? Além dele. Para seguir quem? Ninguém. Para seguir o modelo que o próprio Sinclair define para si que é o melhor e trilhar esse caminho. Porque essa proposição do além do homem não tem um manual de conduta, não tem uma lista de pré-requisitos que você segue e aí sim você está no caminho do além do homem. E já no Pistorius eu pensei ter visto muito das ideias do Jung, sobretudo quanto à interpretação dos sonhos. Ele interpreta vários sonhos do Sinclair. Lembrando que eu não estudei nem psicanálise, nem filosofia. Eu li livros a respeito e me pareceu ter visto ideias desses grandes pensadores nas atitudes desses três jovens. E já digo que errei quanto a do Pistorius, porque ele não é a projeção do Jung. É a projeção do primeiro terapeuta do Hermann Hesse, o nome dele está aqui, J.B. Lang. Primeiro o Hermann Hesse se tratou com ele, depois é que ele foi ser paciente do próprio Jung. Então aqui eu já errei, mas não errei tanto assim, né? Afinal de contas ele era um seguidor realmente do Jung. Eu ganhei esse livro em 2019, num amigo secreto de um casal. E eu li em 2020. Quando eu acabei de ler, eu conversei com a menina, né, que é ela, do casal é ela quem mais gosta desse livro. E ela me falou que costuma reler com alguma frequência, que é quase como um livro de conforto para ela. E eu achei aquilo interessante, porque eu gostei do livro, mas não a ponto de abraçá-lo dessa forma, né, para me dispor a relê-lo com tanta frequência. Mas agora, a partir da releitura, eu consigo entender partes do que ela havia me falado sobre a importância desse livro para ela. Realmente, ele é um bom guia para momentos de crise. Além de ser um livro lindo, ele tem umas passagens maravilhosas, mas eu queria destacar aqui 2 trechos desse livro e os 2 estão no prefácio. Hoje, sabe-se cada vez menos o que isso significa, o que seja realmente um homem vivo, e se entregam ao morticínio milhares de homens, cada um dos quais constitui um ensaio único e precioso da natureza. Se não fôssemos mais que indivíduos isolados, se cada um de nós pudesse realmente ser varrido por uma bala de fuzil, não haveria sentido algum em relatar histórias. Mas cada homem não é apenas ele mesmo. É também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma, uma só vez e nunca mais. Olha que concepção linda do que é um ser humano. E veja como é uma concepção marcada pelo trauma de quem passou pela guerra, lutando contra a guerra, né, pela postura pacifista do Hermann Hesse. E o outro trecho: não creio ser um homem que saiba. Tenho sido sempre um homem que busca, mas já agora não busco mais nas estrelas e nos livros. Começo a ouvir os ensinamentos que meu sangue murmura em mim. E na minha opinião, essa frase aqui que está no começo do livro, no prólogo, indica que o Emil Sinclair teve êxito na busca pelo autoconhecimento. Tanto que hoje ele consegue fazer isso dentro dele mesmo, com as ferramentas que a própria vida entregou para ele, muitas delas através desses 2 amigos. Eu fiquei muito feliz com essa leitura e daqui a uns anos eu pretendo dar um exemplar deste para o meu filho, quando ele tiver uns 14, 15 anos, porque eu acho que vai ser uma leitura muito edificante para um jovem que está em formação e passando por muitos dos anseios pelos quais passa aqui o nosso querido Emil Sinclair.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos. Até mais. Tchau!